Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Hoje, terça-feira, mais uma live. Como sabem, lives diárias sempre entre as 19 e as 20 horas. Hoje temos uma live de tema livre, portanto, aquilo que quiserem aqui falar um pouco no decorrer da live, sintam-se à vontade, deixem aí nos comentários para tentarmos desenvolver qualquer assunto, qualquer questão, qualquer tema que queiram abordar. Sintam-se completamente à vontade, ok? Vamos aguardar aqui que os amigos recebam a notificação por parte do YouTube para saberem que está-se a iniciar aqui uma nova live, para começarmos então aqui a falar aqui um bocadinho sobre algumas temáticas, sobre algumas situações, para explorar aqui vários assuntos. Aves Silva, boa tarde a todos. O João Aves Silva foi o primeiro. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. E então vamos aqui aguardar um bocadinho que os amigos comecem aqui a dar entrada aqui na live para começarmos aqui a falar um pouco sobre algumas situações. De mentirinha, cheguei, meus amigos. Olá, como está? Tudo bem? Como é que está o tempo aí no Brasil? Ainda muito frio? Já iniciou as criações ou não? E então é isso, meus amigos. Hoje é um dia de live de tema livre. Hoje não temos aqui nenhum tema principal na live, portanto sintam-se à vontade para colocar aqui algum tema que gostariam que falássemos aqui através dos comentários. Alguma dúvida, alguma questão, sintam-se à vontade. João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Peço desde já para quem ainda não for subscrito no canal para que subscreva o canal. Como sabem, é totalmente grátis. Ainda temos aqui cerca de 21,2% de pessoas que assistem com frequência às lives e aos vídeos publicados aqui no canal que não estão subscritas no mesmo, ok? Portanto, subscrevam, é totalmente gratuito. Para além disso, não se esqueçam também de deixar o vosso like, deixar aí o gosto e ativem também o botão das notificações para que sempre se iniciar aqui uma nova live, vocês sejam notificados e possam estar presentes aqui desde o início, ok? Aproveitem ainda os códigos promocionais de desconto que os nossos parceiros comerciais coloquem ao vosso dispor. Hoje vou falar aqui novamente aqui sobre a loja Ricardo Petos. É uma loja situada em Moreira de Gerás do Lima, em Viana do Castelo. Portanto, quem for da zona poderá se deslocar lá à loja, poderá efetuar as suas compras e no final basta apresentarem o código promocional que se encontra aqui no segundo link da descrição da live, no valor de 5% de desconto, para terem esse desconto no valor final a pagar. Para quem não for da zona de Viana do Castelo, também podem fazer as vossas encomendas online. Basta pesquisarem por Ricardo Petos, tanto no Facebook como no Instagram, falarem com eles, perguntarem pelos produtos, fazerem encomenda e eles fazem chegar a encomenda por transportador às vossas casas, ok? Vou aqui referir alguns dos produtos que existem na loja, para além disto existem muitos mais, mas eu vou referir aqui alguns dos principais, ok? Em termos de misturas, temos misturas da Pet Cup, Canto Alegre, Conceito Animal, Deli Nature e Verselaga. Papas temos da Radio di Sole, White Mullen, Verselaga, Nutribird, Easy M e Alipet. Granulados da Nutribird, Psitacus e Your Parrot. Suplementos da Verselaga, da Necton, da Pet Cup e da Zoopan. E acessórios da 2GR e da Idia. Aproveitem, meus amigos. Como eu tenho dito, a vida está pela hora da morte, como nós sabemos, impostos sobre tudo e mais alguma coisa que nós necessitamos. Isto de criar passarinhos é um hobby que tem custos acrescidos e não são poucos, como vocês sabem. Se queremos ter as aves minimamente bem tratadas, com qualidade, nós sabemos que temos que gastar aqui muito dinheiro em alimentação, em suplementação, etc. Portanto, ter 5% de desconto para poderem usar na compra dos produtos para as vossas aves é sempre de valor. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? Dime mentirinha, esquentou meu amigo, mas estou segurando. Por causa daquele macho, ainda não melhorou. Então está a pensar em iniciar as criações a partir de que altura, amigo? Aves Silva, se puder relembrar os suplementos agora para a época da muda. De mentirinha, e estou com uma fêmea, a canária não quer comer nem ovo. António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? De mentirinha, está magra, que só acho que vai falecer.
Vítor Fialho, muito boa tarde a todos. Olá, amigo Vítor, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Canaril Magalhães, boa tarde, amigos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Aves Silva, é verdade, está cada vez mais caro, não somente para os passarinhos. Infelizmente, nós nunca vemos aqui baixas de preços. Isto é um bocadinho como ao combustível, que é uma ilusão. Por vezes, já há fins de semana em que, por exemplo, o gasóleo desce 2 cêntimos, a gasolina desce também 2 ou 3 cêntimos, e depois passa 3 ou 4 semanas seguidas a aumentar 2 e 3 cêntimos. Portanto, isto é tudo um engano, é tudo uma falácia. E muitas pessoas, infelizmente, ainda caem nessas parrelas de que, quando ouvem falar que o combustível baixa 2 ou 3 cêntimos, vai logo tudo na semana seguinte a encher o depósito, sem lógica nenhuma, porque ao fim e ao cabo não vale a pena. Por 2 ou 3 cêntimos, penso que não vale a pena. Quando aumenta a mesma coisa, sabem que vai aumentar na semana seguinte, vão logo encher o depósito até ao fim de semana, que é para depois não terem que pagar mais 2 cêntimos. Isto é tudo uma falácia, e quando damos por isto estamos a pagar horrores de dinheiro. Portanto, é de valor ter aqui estes códigos promocionais e terem aqui estes 5% de desconto na maioria aqui dos nossos parceiros comerciais, ok? Luís Gonçalves, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo. Aves Silva, estou a dar Animastrate, porém hepático e vinagre de cidra. Chega. Pronto, você aqui dando o Animastrate é um produto super completo. O Animastrate tem um pouco de tudo. Tem a vitamina A, que é essencial durante a altura da muda, tem vitaminas do complexo B, tem vitamina D, tem colina, ou seja, tem bastantes produtos. O Animastrate é um produto super completo. Está a dar o pró-hepático, também é muito bom para ajudar as aves a terem o fígado saudável. Está a dar o vinagre de cidra. Sim, eu penso que não vale a pena estar a dar assim muita mais coisa. Por acaso dou aqui o Avisol também para além desses produtos que referiu, e pouco mais em termos assim de suplementação acabo por administrar as minhas aves durante a altura da muda. Depois também, para além da suplementação, é a alimentação que também já falámos aqui, que também tem que ser rica, variada nesta altura para as aves conseguirem ter todos os nutrientes necessários para ultrapassarem esta fase da melhor forma possível. Ontem falámos de eletrólitos, não sei se já reviu a live, e de oligoelementos. É muito importante também. No decorrer da live foi possível perceber onde é que esses minerais, porque eletrólitos e oligoelementos são nada mais nada menos do que minerais, e onde é que podem encontrar esses minerais na alimentação que proporcionamos às nossas aves. Portanto, basicamente penso que será por aí. Meus amigos, eu tenho andado aqui a falar com a malta que ainda mantém a tradição do canto dos tintilhões, a malta principalmente ali da cidade de Lisboa e da zona de Lisboa, onde ainda se mantém essa tradição. E estávamos aqui a pensar, numa primeira fase, estávamos a pensar fazer aqui tipo uma roda de canto de tentilhões, mas em princípio essa situação não irá ocorrer. E não irá ocorrer porque estamos a falar que, infelizmente, a maioria desses criadores que mantêm essa tradição dos tentilhões de canto ainda vão armar aos pássaros. Muitos desses tentilhões são apanhados da vida selvagem e depois são treinados para participarem nessas posições. E, como é óbvio, eu não me vou arriscar a ter aqui criadores com aves que não estão legalizadas, sujeita a aparecer-me aqui uma visita inesperada e as coisas depois, em vez de estar a ajudar na divulgação, porque é uma tradição gira e engraçada, mas desde que não tivesse esta ênfase de ainda se andar a armar e andar a capturar os passarinhos para depois os treinar. Isto era realmente manter esta tradição se efetivamente os criadores decidissem a criar as aves em cativeiro e depois ver quais as aves melhores para iniciarem o treinamento do canto e manterem esta dinâmica, estes concursos de canto que sempre existiram na cidade de Lisboa. Qualquer das formas, eu também não quero deixar de dar aqui uma ajuda e de manter viva esta tradição, e estou aqui a pensar no futuro fazer aqui uma live com 2 ou 3 criadores de tentilhões de canto que normalmente participam nesses concursos, e fazer aqui uma live para ajudar a divulgar um bocadinho esta tradição, para a manter viva, para não a deixar cair no esquecimento. Também sei que por parte de alguns criadores o interesse será criar um clube de tentilhão de canto, e em que a dinâmica
será que os criadores que quiserem se juntar a esse clube no futuro terão que ter aves devidamente registadas, ou seja, não poderão ter aves capturadas. Sei que a iniciativa de quem está a fazer o clube tem recebido o feedback de que o clube depois deveria, junto das forças políticas, tentar permitir a captura de aves de forma legal para manterem a tradição, mas muito sinceramente eu penso que o caminho não deveria ser por aí. O caminho deveria de ser em criarem aves em cativeiro, aves já legalizadas, claro, não de captura, criar aves em cativeiro e depois tentar treinar a descendência para manter esta linda tradição que é espetacular e que acontece principalmente na cidade de Lisboa. Isto é uma tradição que não ocorre só aqui em Portugal. Nós temos países, por exemplo, embora os concursos sejam relativamente diferentes, mas nós temos países como a Holanda e a Bélgica, onde ainda se fazem concursos de tentilhão de canto, embora lá seja um bocadinho diferente. Eu já vi alguns vídeos de concursos na Bélgica, realizados na Bélgica e na Holanda, em que eles vão assim para a beira de um lago, por exemplo, metem os pássaros, as gaiolas dos pássaros penduradas num suporte e depois sentam-se relativamente longe, a 10, 15 metros da gaiola, e depois os criadores têm um pau que tem várias ranhuras e cada ranhura é uma nota musical. E os criadores vão marcando as notas que os tentilhões marcam. Portanto, é uma forma um bocadinho diferente relativamente à que nós temos aqui em Lisboa, mas esses concursos, por exemplo, tanto na Holanda como na Bélgica, já são todos legais, porque as aves já são aves nascidas em cativeiro. E acredito que nós temos que dar aqui este salto também. Nós não podemos ficar a pensar no passado, principalmente porque as políticas estão cada vez mais contra a captura de aves, e eu sou totalmente apologista disso, eu sou contra a captura de aves. No passado, infelizmente, também o fiz, porque na minha geração era a coisa mais banal, era ir para o campo e capturar aves. Foi daí que também começou um pouco a paixão pelos passarinhos, assim como eu. Muitas centenas de outros criadores também iniciaram assim o seu hobby. Felizmente hoje praticamente nenhum ainda pratica essa situação. E acredito que relativamente à tradição do tentilhão, acredito que tende-se a perder enquanto continuarem neste espectro da ilegalidade, não é? A partir do momento que as aves são capturadas ilegalmente, é difícil ajudar, é difícil dinamizar, é difícil fazer o que quer que seja a favor desta tradição, porque as coisas infelizmente têm que ser feitas às escondidas, não é? A partir do momento que há captura ilegal de aves, as coisas têm que ser feitas às escondidas. Sónia Costa também já está aqui, tudo bem. Aves Silva ainda não vi a live de ontem, ok, tenho que ver a live. Hilário Moreira, boa tarde, criadores. Olá, amigo, como estás? Nuno Duarte, boa tarde, meus amigos. Olá, Nuno, tudo bem? Aves Silva, pois, eletrólitos são minerais. Luís Gonçalves, quando compram papa, analisam a percentagem de cinza bruta. A cinza bruta é uma das formas de medir a quantidade de minerais presentes nos alimentos. Pronto, olha, estão a ver aqui uma dica super interessante. O amigo Luís Gonçalves diz que a percentagem de cinza bruta que uma determinada papa tenha é a forma de medir a quantidade de minerais presentes nesse alimento em questão, ok? Isto é muito bom. Paulo Palmeiro, cuidado, amigo Vítor, as multas vão até 6.000 euros. Pois, lá está, amigo, a partir do momento que isto tenha aqui uma base que parte logo da ilegalidade, que é a captura das aves, é para esquecer, como é óbvio, né? Eu queria muito fazer isso, mas não me vou, por muita vontade que eu tenho em ajudar e manter esta tradição, porque acho que é uma coisa que se perder é uma pena, não é? Parte da ornitologia portuguesa, é uma coisa, pá, qualquer coisa que tenha a ver com isto, que não sei, que não tenha a ver com capturas, é uma pena perdermos tradições e coisas mais antigas, mas assim desta forma, esta primeira ideia que eu tinha tido, que era uma forma de fazer aqui uma roda de canto numa determinada manhã, eu em live filmava as coisas, ia fazendo aqui questões, ia entrevistando os criadores que aqui estavam, para tentar dinamizar e dar a conhecer ao público em geral, principalmente aos subscritores do canal, o que é esta arte,
o que é necessário fazer, como é que se processa, essa situação caiu automaticamente por terra. Quanto muito poderei agora no futuro fazer uma live com 2 ou 3 criadores, estarmos só a falar, 2 ou 3 criadores, fazer uma live em que eu faça algumas perguntas sobre esta arte, sobre esta tradição e pronto, não poderei fazer muito mais, infelizmente eu queria fazer mais, mas assim não posso mesmo, não posso. Ora, Aves Silva, tenho que ver outra live, o grito não chega. Não, o grito não é o suficiente. O grito não é o suficiente. Estamos aqui a falar de. Não estamos a falar dos minerais básicos, estamos a falar de outro tipo de minerais. Estamos a falar de eletrólitos e oligoelementos. Veja a live de ontem para perceber aquilo que eu estou a falar. De mentirinha, cinza bruta, o que é isso, amigo Luís? Eu penso que vocês aí mesmo no Brasil, nas vossas papas, nas farinhadas, quando compram as embalagens de farinhada, na parte que fala sobre a composição da papa, com toda a certeza que vocês aí também têm uma parte que diz cinza bruta. Ok? Aves Silva, pois também sou contra a captura de aves, coitados, habituados à natureza e metê-los numa gaiola tapados não se faz. Aves Silva, e qual a percentagem de cinza? Então a percentagem é que está apresentada na embalagem, e consoante a percentagem lá referida, você sabe a percentagem de minerais que aquele alimento tem, ok? De mentirinha, esse Hepático Pro é de Zoopan, isto é a pergunta para a Aves Silva. Diz Gonçalves, um alimento é queimado a alta temperatura, tudo desaparece, menos os minerais que estão nesse alimento. Está aqui uma descrição mais detalhada do amigo Luís sobre a cinza bruta. De mentirinha, aqui não achei, só acho para importar. Luís Gonçalves, o que não é destruído considerado a percentagem de cinza, é considerada a percentagem de cinza e reflete a quantidade de minerais presente naquela amostra. Há imensos alimentos que contêm a percentagem de cinza bruta e eu estou atento a tudo. É, amigo, mas infelizmente existem ainda muitos criadores que compram as coisas muitas das vezes por ouvirem outro criador a dizer que usa e que é bom. E este é um grande problema que também nós ainda temos aqui. Aqui, falo na generalidade, aqui no mundo ornitológico, não me estou a cingir apenas aos criadores portugueses, mas eu penso um pouco por todo o mundo. Eu acredito que grande parte dos criadores nem se dá ao trabalho de olhar para a bula de um suplemento ou não se dá ao trabalho de olhar para a adoçagem das quantidades de minerais, proteínas, cinza bruta e tudo mais que os produtos que adquirem para as suas aves têm. É um problema. Já aqui há umas lives atrás eu falei sobre isso e referi essa situação que é importantíssimo, lerem as bulas, lerem as descrições dos produtos, mas depois disseram que aquilo parecia os móveis do IKEA, que era complicado para montar e para ler e não sei o quê. É o que temos e assim é difícil saberem aquilo que estão a dar aos passarinhos, porque aquilo que estão a dar aos passarinhos é aquilo que ouvem outros criadores a dar, não têm a noção correta se efetivamente aquilo é bom ou não para os passarinhos, é porque alguém disse que era, é tal coisa. Paulo Palmeira eu também sou contra, já é passado, apesar, quando novo também o fiz, capturar aves, agora não se justifica. Exatamente. No nosso tempo, até os adultos diziam que era preferível andarmos a apanhar aves do que andar, por exemplo, a roubar ou a fazer outras coisas, porque tínhamos muito tempo livre, andávamos na rua, ao contrário destas gerações mais novas, e por vezes ocorriam disparates, não era? Havia quem roubasse, havia quem se metesse na droga, havia quem andasse aí a bater nos outros só porque sim. E depois havia a malta que gostava de estar em contato com a natureza, e uma das formas de estar em contato com a natureza era levantar-se, por exemplo, às 5 da manhã para ir armar aos passarinhos até ao meio-dia, 1 da tarde. Mas hoje em dia isso já não se aplica, não tem lógica nenhuma, porque hoje em dia é possível ter as aves, ter qualquer tipo de ave que exista na fauna, e isso já é muito bom, haver essa possibilidade. Simplesmente as aves têm que estar devidamente registadas, não é? A Aves Silva, em resposta ao Desmentirinha, se o prohepático que utiliza é da Zoopan. Parque dos Pássaros, boa tarde, Carlos Santos Costa e amigos presentes. Olá, meu amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo.
Marco Ferreira, boa tarde, Sr. Santos Costa. Os meus pássaros estão no quarto escuro, só têm claridade para comer. Faz bem à muda da pena, obrigado. Sim, sim, é o ideal, amigo. Olá, boa tarde, como está? Antes de mais, seja bem-vindo. O ideal é isto, no decorrer da muda da pena, quanto menos iluminação os passarinhos tiverem, tanto natural como artificial, melhor. Basta terem a luz suficiente para detectarem onde é que está a comida e a água. E assim os pássaros relaxam, entram num estado de latência, ou seja, entram num estado muito mais calmo, em que perdem o cio completamente, tanto os machos como as fêmeas, perdem a vontade de lutar uns com os outros, apenas se alimentam e todas as energias que têm, em vez de serem gastas dessas formas que eu referi agora, não, vão ser todas usadas para ajudar ao processo da muda da pena. Parque dos Pássaros, Carlos Santos Costa sabe-me dizer se já tem London no Brasil. Já, amigo, já tem London no Brasil. Há aí um criador que é criador e juiz, ele também penso que tem um canal no YouTube. É o Sérgio, mas eu agora não sei o apelido dele, mas ele chama-se Sérgio. É um rapaz de olhos azuis, salvo erro, de bigode. Rapaz de olhos azuis, de bigode. E ele no último brasileiro, ele foi entrevistado para um determinado canal que eu já não me recordo qual era. E ele mostrou um canário London Fancy com as zonas de marcação canela, ou seja, com as penas das asas e as penas da cauda com melanina castanha. O passarinho não era nada demais, tinha muitas penas brancas no lugar onde deveriam estar penas canela, ou seja, penas de melanina castanha. Provavelmente foram passarinhos adquiridos em Modena, porque eu sei que esse criador, o Sérgio, vem com muita frequência ao Campeonato Internacional de Modena, que acontece em Itália, salvo erro, no decorrer do mês de novembro, todos os anos, anualmente, e provavelmente foi aí que ele deve ter adquirido alguns casais para iniciar o seu plantel aí no Brasil. Mas o passarinho que ele mostrou no vídeo era um passarinho muito fraquinho, era um passarinho que, se fosse a julgamento, era totalmente penalizado, pois tinha muitas penas brancas, tanto na cauda como nas asas. O que é que poderia acontecer? O passarinho pode já ser adulto, das duas uma. Ou o passarinho é novo e tendo aquelas penas brancas não tem qualidade nenhuma, a linha genética da ave não tem qualidade nenhuma. Ou então o passarinho já pode ser uma ave adulta com 2, 3, 4 anos e daí já estará a apresentar penas brancas nas zonas de marcação onde as penas têm que ser totalmente melânicas. Mas as aves, o London Fancy, quando começa a envelhecer, ali a partir do terceiro ano, começa a ter algumas penas brancas no lugar onde anteriormente tinha penas melânicas. Há um processo natural de envelhecimento da ave e começa a substituir as penas melânicas por penas brancas. Eu não sei, por acaso ele não mostrou a anilha, eu não consegui ver a anilha para ver a cor e perceber de que ano é que era a ave, mas pronto, é verdade, já tem o canário London Fancy no Brasil. Paulo Palmeiro, mas o almoço não é ilegal, eu tenho fatura. Não, a dinâmica do almoço ia na sequência, ou seja, era uma manhã aqui passada de uma roda de canto e depois a seguir à roda de canto fazia-se o almoço, não é? Mas assim, uma live nem é preciso ter aqui ninguém, não é? Hoje em dia, mesmo através do YouTube, consegue-se fazer uma live, toda ela online, basta todos terem o seu computador à disposição, entrarem depois num programa que eu tenho aqui de apoio e consegue-se fazer uma live com uma quantidade de criadores ao mesmo tempo. Não é por aí. Portanto, essa situação do almoço terá que passar para outra ideia que me refiram ou que me venha à cabeça e juntar aqui, tentar fazer aqui qualquer coisa engraçada aqui um determinado dia para juntar aqui pessoal e fazermos aqui uma almoçarada, uns grelhados, uma coisa assim, tentarmos fazer aqui alguma coisa engraçada. Se calhar trazer alguém para falar, para fazer tipo um workshop assim ao ar livre, trazer alguém com conhecimento que venha falar sobre algo como a estrutura da pena, a saúde das aves, as doenças, sei lá, qualquer coisa. Tentar arranjar aí alguém que tenha essa disponibilidade para vir fazer um workshop. Pode-se realizar o workshop, por exemplo, durante a parte da manhã e a seguir ao workshop, quem quiser ficar para almoçar,
almoça-se aí, estamos aí a passar um bom bocado. Pronto, terá que ser outra dinâmica. Aves Silva, alguém aqui sabe uma boa marca de mistura para cardinalitos que não seja muito gorda? Aves Silva, faça com os timbrados. José Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo José Carlos, como está? Seja bem-vindo. Aves Silva, quais as melhores sementes para melhorarem a plumagem das aves? Temos vários tipos de sementes que ajudam à qualidade da plumagem. A perilha é muito boa, por exemplo. Temos o Níger, que também é muito bom. Temos a linhaça, eu uso muito nesta altura da muda da pena, uso muito a linhaça dourada. Eu compro mesmo um balde de 1 kg ou 2 kg, já não sei qual é que é a dosagem daquilo, mas compro um balde de linhaça dourada e depois misturo uma determinada quantidade à mistura que normalmente já adquiro já previamente feita, que também tem alguma linhaça, mas é uma porcentagem muito baixa. E então eu utilizo muito aqui a linhaça dourada nesta altura da muda da pena. Depois no resto da época, aquela que já vem na própria mistura é suficiente para os passarinhos. A Silva, é verdade, é que nós uma vez do que há, ninguém lê. Não é bem assim, ninguém lê. Há muita gente que não lê, mas também há quem leia, porque é importantíssimo. Francisco Bento, boa tarde, amigos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Aves Silva, tem alguma fórmula para a muda da pena para melhorar a ficarem clássicos os London Fancy? Ou seja, tem alguma fórmula para a muda da pena para melhorar a ficarem clássicos os London Fancy? Não, os London Fancy é aquela particularidade. Uma porcentagem vão acabar por ficar aves clássicas, outra porcentagem vão ficar Spangleback e outra porcentagem vão ficar melânicas. Isto não há como fugir a esta situação. Aqui o que se pode tentar fazer é tentar fazer os cruzamentos da melhor forma possível, ou seja, os cruzamentos mais corretos para tentar tirar um bocadinho mais de percentagem de canários London Fancy clássicos, é juntando uma ave clássica a uma ave Spangleback, juntar uma ave clássica a uma ave melânica, ou juntar duas aves Spanglebacks, ou juntar uma ave Spangleback a uma ave melânica. Os dois melhores cruzamentos é efetivamente juntar uma ave clássica a uma ave Spangleback ou juntar uma ave clássica a uma ave melânica. Estes são os dois tipos de junção de casais, de cruzamentos, que nos podem dar até 30% da descendência que daí saia possam ser London Fancies clássicos, ok? Depois de juntarmos um Spangleback com uma ave melânica, provavelmente já vai baixar para 20. Se juntarmos duas aves Spangleback, também andará ali à volta dos 20, 25% de probabilidades de serem aves clássicas. Nunca se deve fazer a junção de duas aves melânicas, porque a probabilidade deixa ir para os 10%. Portanto, se tirar 10 passarinhos num ano de criação, se calhar uma ave é que vai ser uma ave clássica. E também não se deve juntar duas aves clássicas, porque ao fazer a junção de duas aves clássicas, as penas das zonas de marcação vão sair brancas, vão sair lipocrómicas, podem sair brancas ou amarelas, vão sair lipocrómicas, ok? Porque as aves que acabam por fazer com que a manifestação da melanina nas zonas de marcação, ou seja, as penas das asas e as penas da cauda, apareça, fique vincada na descendência, são efetivamente as aves Spangleback e as aves melânicas. Daí os cruzamentos terem que ser feitos ou com uma ave Spangleback ou com uma ave melânica. Se juntarmos duas aves melânicas, fica muita melanina espalhada pelo corpo para além das zonas de marcação. Por isso não é aconselhável também juntar duas aves melânicas. Ok? Meus amigos, para quem ainda não deixou o joinha, não se esqueçam de deixar o joinha. Para quem também tem por hábito assistir aqui às lives e ainda não subscreveu o canal, subscrevam, é totalmente gratuito. Nós ainda temos aqui uma média de 21,2% de visualizadores das lives e dos vídeos na generalidade do canal que não estão subscritos. Por isso, subscrevam o canal, é totalmente gratuito, meus amigos. E deixem o vosso like e também ao subscreverem o canal, não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para receberem uma notificação
sempre que se iniciar uma nova live aqui no canal, ok? Ora então, deixem lá ver onde é que eu estava. Francisco Bento, Nicolau, António Correia. Eu também na minha adolescência também andava a apanhar passas na natureza, como também andava à procura dos ninhos, velhos tempos. Pronto, é verdade, é verdade. Isto quem estiver aqui na faixa etária dos 40, 50, 60, esta malta toda andou. Ainda conheço algumas pessoas com 30 ainda andaram, mas pronto, depois dos 30 para baixo praticamente já ninguém fez isso. Ainda bem, por um lado, ainda bem, pronto, tem outras diversões, tem outras coisas e efetivamente não era soltar para as aves selvagens, não era andarmos a apanhar as aves. Na altura éramos inocentes, também não tínhamos o conhecimento que temos agora, tínhamos outra mentalidade, também a sociedade era um bocado diferente da sociedade que é agora. E pronto, as coisas também vão alterando, vão se modernizando e nisto ainda bem para os passarinhos selvagens, não é? Aves Silva só tem um canário que ainda canta nesta altura, pronto, isso é bom, é normal. Yuri Carvalho, olá, boa tarde a todos, olá amigo Yuri, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Aves Silva, olha, mentirinha, já podes pedir London Defense ao Sérgio, isso. Não sei se não foi este Sérgio que o de Mentirinha falou aqui há uns tempos, que tinha tomado conhecimento que havia um criador brasileiro que tinha e que ele não dispensava porque ainda não tinha, como é óbvio, porque aqui este rapaz, o Sérgio, ao adquirir as aves, é para formar o plantel e agora há de iniciar a criação com essas aves, portanto dificilmente terá tão cedo aves para ceder, não é? O que é normal. Luís Gonçalves, uma coisa que não sei é a percentagem de proteína necessária nas papas. Tenho dúvidas que os pássaros precisem de 30% de proteína. Qual é a vossa opinião? O que é em excesso também não é bom? Sim. Aqui nas papas dos canários, normalmente a percentagem de proteína anda sempre aqui um bocadinho na casa entre os 18% e os 23%. Não foge muito a isso, amigo. Nos exóticos chega aos 30%, é isso? Para os canários 30% já seria muito. Mas, por exemplo, nas papas que nós aqui usamos para os canários, elas rondam sempre entre papas que podem ter 18% de proteína. Estamos a falar na proteína animal, não na proteína vegetal, que a proteína vegetal não faz tanto mal como a proteína animal. Mas em termos de proteína animal, anda aqui entre os 18 e os 23, mais ou menos. A maioria das papas, 99% das papas para canários, andam aqui à volta dessa percentagem. 30% é muito, mas também pode ter a ver com a condição morfológica dos exóticos. São aves mais pequenas, têm que fazer batimentos das aves em maior quantidade de vezes, por exemplo, um canário. Se calhar também o batimento cardíaco é mais rápido, portanto são aves que gastam mais energia, poderão eventualmente ter a necessidade de terem de ingerir mais proteína que um canário. Acaba por ser lógico, e estou eu a tentar aqui seguir uma linha de raciocínio lógica, por ser uma ave mais pequenina e que se irá desgastar mais para fazer, por exemplo, o mesmo esforço que um canário na altura da criação, por exemplo, não é? Vai-se desgastar certamente, pois é mais pequena. Ora, Aves Silva, só uma questão. A papa úmida, mórbida, é para mudar todos os dias? Não. A papa mórbida, ao contrário da papa seca, onde nós misturamos alimento úmido, não tem que ser mudada todos os dias, ok? A única coisa que você tem que ter cuidado é o local onde a coloca. É ideal colocar a papa mórbida num comedor de gaveta, não colocar num recipiente no fundo da gaiola, porque vai cair fezes inevitavelmente. Há de haver um passarinho que vai lá ficar pendurado na extremidade desse comedor e vai-te ficar lá para dentro e isso vai contaminar, e aí sim você tem que tirar o máximo fora e colocar novo. Portanto, é num comedor de gaveta e deixar lá ficar até os passarinhos acabarem de comer, ok? A papa mórbida aguenta muito mais tempo porque a sua constituição já é homogénea e consegue aguentar muito mais tempo de estar num comedor sem se estragar, ok?
Não é um produto tão perecível como aquele que nós fazemos ao administrar alimento úmido à papa seca. É completamente diferente, ok? Ora, Aves Silva, a mínima de proteína é de 18% nas papas, de manutenção para todo, devia de ser para todo o ano, acima de 18% já é bastante alto e podem engordar os canários. Normalmente as papas que têm ali, normalmente mais do que 19%, normalmente já são papas para a altura da criação, ok? E depois há aquelas papas de manutenção que sim, que andam ali à volta dos 18%, não faz muito a isso. Parque dos Pássaros, desculpa a insistência, meu caro, pode-me informar o valor aproximado de uma Ave London Fancy padrão aí na Europa? Grato. Depende, amigo, depende se é uma Ave London Fancy clássica branca, se é uma Ave London Fancy clássica amarela, mas posso lhe dizer que os preços não fogem muito a cerca de, pá, sei lá, há aqui vários preços, mas andarão aqui à volta entre os 250 a 400 euros, pronto. Uma ave padrão, clássica, andará aqui à volta dos 250 a 400 euros, porque existem aqui criadores que fazem uns preços, outros fazem outros, mas mais ou menos andam aqui dentro destes valores, ok? Ave Silva, poderia ser um workshop para conhecermos os London Fancy? Sim, também poderia ser, também era extremamente interessante, embora eu considere que um workshop desses seria importante para quem já estivesse a criar a London Fancies, não é? Portanto, penso que era mais importante falarmos aqui de algo mais generalista que pudesse ser aplicado a praticamente todas as espécies e raças, ok? Um London Fancy um dia, se Deus quiser, havendo vários criadores de London Fancy, sim, claro que sim, tem toda a lógica fazer um workshop, porque os criadores que lá irão, não irão lá apenas por curiosidade, irão lá também para tentar obter conhecimento, para depois colocar em prática no seu plantel de London Fancies. Aves Silvões do Porto também podem ir a esse workshop? Sim, claro que sim, os do Porto, os de todo o lado, claro que sim. Nuno Duarte, eu que nos meus anos passados capturei de todas as maneiras e feitios e agora estou um coração mole, tenho aqui uma ave aleijada, depois de ficar entalada num sítio qualquer, ainda pensei em terminar com o sofrimento dele, mas falta coragem. Essa é outra situação, amiga. Eu conheço, tenho alguns amigos, quando fazem isso eu saio logo, vou-me embora, em que por vezes têm aves doentes, veem que não as conseguem recuperar e agarram na ave e espetam-na contra o chão para a ave morrer de uma vez e dizem que assim acabaram com o sofrimento dela. Eu não sou capaz de fazer isso, mas isso eu nunca fui capaz de fazer, não é agora, foi sempre. Nunca fui capaz de fazer. Eu prefiro pôr o passarinho numa determinada gaiola, isolado, com comida, água, qualquer produto que eu lhe tenha que dar para ver se consigo recuperar a ave, e se ela tiver que morrer, morre. Mas morreu com todas as condições ao seu dispor. Pá, sou completamente incapaz de fazer isso. Eu já vi vários criadores fazerem isso, já me chateei várias vezes de estarem a fazer isso à minha frente, porque cada um é livre de fazer o que quer, pá, mas à minha frente não. E eu não sou capaz de fazer isso e não consigo compreender quem tem coragem para fazer isso. Ave Silva ou não Nuno, eu fico com esse aleijado. Paulo Palmeiro, Luís Gonçalves, é conforme a marca. Algumas papas levam 16, outras 24, 26 e outras 30. Eu acho que 30 até já é de mais proteína. Pronto, o Paulo também, como está habituado a criar exóticos, então quer dizer que as papas nos exóticos normalmente podem chegar aos 30%, é isso? Eu não tinha conhecimento dessa situação. Lá está aqui mais o assunto. Isto só prova que estamos sempre a aprender, se for este o caso. Nuno Duarte, já andava eu à procura de uma telefonia com canto do tintilhão para poder participar na roda. Não tenho tintilhão, mas tenho dentes para o almoço. Sim, mas a gente haveremos de arranjar aí qualquer coisa com certeza, meus amigos. Passando aí a fase agora da muda, é uma ideia que está aqui a nascer aos poucos, já nem a primeira nem a segunda vez que vamos falando nisto. E haveremos de arranjar certamente aqui, fazermos aqui um workshop, falar aqui, passar uma manhã a falar sobre coisas importantes, tentar trazer aqui alguém que não se importe vir aqui fazer um workshop, uma ou duas pessoas, por exemplo, uma pessoa palestra durante uma hora, depois pode haver aqui um espaço para perguntas e respostas, depois entretanto entrar outra pessoa e facilmente conseguimos fazer uma coisa das 10 da manhã até ao meio-dia, meio-dia e meia, e quando damos por isso está na hora do almoço. E depois fazer aqui uma almoçarada, uma churrascada, uma coisa assim qualquer, e passarmos aqui um bom bocado, o almoço, depois um bocado da tarde e pronto.
pá, podemos perfeitamente fazer isso. Vamos falando, vamos aqui analisando e quando dermos por isso está marcado. Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde a todos. Olá, caro amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live. João Carlos Badal, eu acho que uma papa com cerca de 25% de proteína é suficiente. O mais importante nem é o teor de proteína, o fundamental é as aves comerem muito bem a papa, sim, também é verdade. Porque depois há aves que pegam bem numa determinada papa, há outras que não pegam tão bem. Por exemplo, as minhas aves pegam bem na papa mórbida porque eu retiro a papa seca com alimento úmido. Porque se tiverem a papa seca com alimento úmido e a papa mórbida as duas juntas, nem ligam à papa mórbida. Nuno Duarte Aves Silva, eu ofereço, ainda dou 1 kg de alpista. Olha, pronto, está aí. Vamos a mais um sorteio. Uma ave aleijada e 1 kg de alpista. Para quando o sorteio? Aves Silva, então não existe nenhum suplemento para ajudar a ficar clássico? Não, isso não existe. Era bom se existisse, porque assim eu punha todos clássicos. Se existisse um suplemento para esse fim, eu metia todas as aves aqui clássicas. João Carlos Badal, eu nos raça espanhola dou a White Mullen com 16% de proteína. Já dei a White Mullen durante muitos anos. Muitos anos. Era a minha papa predileta para dar aqui aos meus passarinhos. Depois passei para a RAF. Isto tudo porque a loja onde eu costumava adquirir os produtos que ficavam no Montijo, que era a casinha dos pássaros, a casinha do Barroca. Pronto, era de um amigo Joaquim Barroca e ele, na altura, ele conseguia umas promoções malucas que ele mandava vir uma palete de sacas de papa da RAF e aquilo saía-lhe tipo a metade do preço. E então ele vendia aquilo, sacas de 10 kg, porque normalmente as sacas de papa são de 10 kg, ele vendia aquilo baratíssimo, já não me recordo dos valores, mas era baratíssimo tendo em comparação a White Mullen, que era a mais usada, isto estou a falar há 15, 20 anos atrás. A White Mullen era tipo a papa mais famosa usada e depois comecei a usar a RAF por causa dessa situação, até que depois fui andando e agora cheguei aqui à EasyM e não quero outra coisa. A EasyM para mim é espetacular mesmo. Pronto, isto nas papas secas, não é? Depois nas papas úmidas o caso já é um bocadinho diferente. Luís Gonçalves, eu sei que é conforme as marcas, a questão é, será que o organismo absorve tudo e nesse caso é prejudicial ou só absorve o que precisa e o excesso não faz mal? Não, amigo, isto é como tudo. Ou seja, o organismo só vai absorver aquilo que precisa. E depois temos a função hepática que vai ajudar a expelir tudo o que é excesso do organismo. O que acontece por vezes é a gulodice das aves. Isto é a mesma coisa que as pessoas. Se nós comermos uma refeição calórica, vamos pôr aqui uma feijoada, e depois comemos aquela feijoada, um prato de feijoada, ficamos por aí, o organismo vai assimilar todos os nutrientes, proteínas e tudo mais que considera necessário para o corpo, o resto, o fígado, vai ajudar o organismo a filtrar e a expelir. Agora, só ao invés de comermos um prato de feijoada, comermos 2 ou 3 na mesma refeição, é claro que vai ficar excesso e o fígado não consegue ajudar o organismo a expelir tudo. É daí que depois começamos a engordar, não é? Os passarinhos é exatamente a mesma coisa. Os passarinhos, quando ingerem uma determinada quantidade de proteína, o organismo vai se encarregar de considerar a parte que é necessária para ficar no organismo, para o bem-estar da ave, e expelir a outra parte. Agora, se o passarinho for muito guloso e, por exemplo, não se ir alimentar de granulado ou de sementes e só se alimentar da papa, a tendência vai ser que o organismo vai chegar a um ponto que não vai conseguir expelir o excesso. O excesso vai lá ficar e a ave vai engordar. Vai acabar por ser prejudicial, não é? Ora, deixa-me ver onde é que eu estava. Ora, Francisco Bento, desculpa Vítor, mas pus Nicolau no momento da conversa, só vais ler passado um bocado, o nome é Sérgio Nicolau. Ah, ok. Portanto, o rapaz se chama, o criador brasileiro e que também é juiz da FOB, chama Sérgio Nicolau. Pronto, está aqui para os amigos brasileiros que tenham curiosidade. É o criador Sérgio Nicolau. Foi este criador que no decorrer de um vídeo que foi feito no Brasileiro, alguém o entrevistou, ele estava lá com um stand, que acho que ele também tinha um stand, e depois já quase no final
de estar a ser entrevistado, mostrou um London Fancy na mão, que era um London Fancy canela, ou seja, amarelo com as ondas de marcação canelas. Portanto, é o criador Sérgio Nicolau. Ok, amigo Francisco, obrigado. Luís Gonçalves, há pearls com 30% de papa, há pearls com 30%, a papa é mais baixa, ok. Aves Silva, o Vítor, será que o poderia trazer aqui para o norte na altura das exposições, o aleijado do Nuno? Sim, posso trazer sem problema nenhum, claro que sim, sem problema. Aves Silva, se pudesse eu ficava com esse aleijado do Nuno, mas eu estava a pensar mais era para fazer um sorteio, porque estamos aqui a falar num quilo de papa e num pássaro aleijado, é um pássaro diferenciado, e estava a pensar fazer aqui um sorteio, se calhar no decorrer da próxima semana, não sei, ou se calhar vou tentar convencer o Nuno a fazer aqui um sorteio, não sei, Aves Silva, não sei. Luís Gonçalves, a papa que uso tem 16% de proteína, mas uso Pearls de 30% e tenho receio que seja demasiado. Não, amigo, mas é a tal situação. Primeiro tem que haver a moderação por parte do criador em colocar essa alimentação sempre à disposição. Realmente 30% é muito e o amigo é que tem que ver, em vez de estar a dar diariamente, eu não sei com que frequência é que dá por semana essas Pearls às suas aves, mas se estiver a dar todos os dias é de evitar. Tem que arranjar aí qualquer tipo de produto que possa trocar. Por exemplo, num dia dá estas pearls de 30, depois durante 2 dias dá outro tipo de produto, nomeadamente na altura da criação, com menos proteína, porque depois a questão também é ver, também era o que eu estava a dizer há pouco, você tem que ver se é proteína animal ou proteína vegetal. A proteína vegetal não é assim tão má, tão prejudicial para o organismo das aves, e é mais aceitável e tudo no trato digestivo das aves. A proteína animal é mais abrasiva, acaba por ser mais prejudicial. E para além disso, é o manuseio do criador. Se você diz que tem umas pearls que dizem que têm 30% de proteína, primeiro ver que tipo de proteína é. E segundo é um bocadinho excessivo. Portanto, aí você vai ter que substituir. Se estiver a dar essas pearls todos os dias diariamente, inevitavelmente vai engordar em muitas aves. E se calhar aí vai ter que dar este tipo de pearls à segunda, por exemplo, à terça e à quarta dá outro produto com um nível de proteína mais baixo e depois à quinta pode novamente dar, pronto, fazer assim tipo um manuseio de forma a não estar a dar sempre um produto com 30% de proteína, porque isto realmente é muito. Ave Silva, ok, agradeço da papa úmida. Ave Silva, 30% de proteína na altura de criação e boa muda não deve ser bastante. Não, é mais que bastante. É muito. Parque dos Pássaros, obrigado, já vou montar o cofrinho. Ave Silva, não consigo fazer isso, que impressão, coitado, e nem ouvir consigo, pois é como eu também não. Nunca tive esta situação, já tive muitas aves infelizmente doentes, que se aleijaram nas gaiolas e tudo mais, uma gaiola à parte e ficam ali, pelo menos até ao último, tiveram dignidade até ao último dia da sua vida. Luís Gonçalves, as percentagens de proteína nas páprikas exóticas são muito parecidas. Pronto, até era eu é que estava a perceber mal, porque lá está, só leigo na matéria relativamente às papas dos exóticos e às vezes poderia acontecer essa situação. Mas depois damos pearls, bread marks e se não houver atenção podemos abusar. Mas é como eu lhe digo, se parte sempre do criador. O criador tem que sempre que dar a alimentação QB. Primeiro aqui a forma de mantermos uma alimentação equilibrada tem que partir pelo manuseio do criador. Ponto número 1. Porque é a tal situação. Se nós colocarmos indiscriminadamente, diariamente, uma grande quantidade de proteína à disposição das aves, se a ave for muito gulosa, há aquelas aves que bicam um bocadinho e depois vão para as sementes e acabam por não ir lá mais. Há outras que não, há outras que dominam o comedor, onde está uma papa, onde está um alimento com muita proteína e ficam ali a comer só aquilo e só comem aquilo, enquanto houver só comem aquilo, não é? E aí vai muito do manuseio do criador se irá colocar sempre à disposição esse alimento às aves ou não. Porque tudo o que é em excesso faz mal, isso sem dúvida nenhuma. Aves Silva, aprendermos todos a fazer a papa de criação nessa workshop.
Sim, é também um tema interessante. Nuno Duarte, não consigo mesmo fazer mal aos peixinhos, mas está meio paralítico com dificuldades de coordenação das patas, danificou a coluna. Aves Silvai, não percebo como há pessoas com essa coragem. Paulo Palmeiro, sim. Algumas papas parisóticas têm bastante proteína e chega aos 30%. E os bengalinhos de exposição são muito golosos e engordam facilmente, mas na criação são ótimas. Pois é, eu tenho aqui pearls, por exemplo, que eu normalmente sou apologista, como vocês sabem, da administração de sementes germinadas durante a época de criação. Mas, de qualquer das formas, gosto de ter sempre pearls aqui presentes e uma vez por semana dou pearls. Isto para quê? Para as aves também estarem habituadas a esse tipo de alimento e na eventualidade de me faltar aqui as sementes germinadas ou que eu não tenha disponibilidade para fazer as sementes germinadas da forma mais correta para evitar fungos e tudo mais, eh, as aves estarem habituadas às pearls e alimentarem-se também das pearls, ocorrendo esse tipo de situação. Mas também nunca tive aqui nenhumas pearls com 30% de proteína. Realmente é muito, é muito. Ave Silva, Orlux da Verselaga tem 18% de proteína. Nuno Duarte, Ave Silva, coitado do Vitor, já vai ter que levar o prémio e companhias, ainda mais um aleijado. Vai tudo, vai a brigada do reumático toda, Nuno. Ave Silva, pois, é só mais um, mas o Vitor é que decide. Eu, para mim, ia para o sorteio. Para sortear uma ave paralítica ou semi-paralítica com 1 kg de alpista, eu acho que era sucesso. Pelo menos era diferenciado. Ave Silva ficava com ele com todo o gosto. António Correio, aqui no meu candaril, uso papa da Raja de Sole, TH Liposoft. Já experimentei outras papas, mas as aves não aceitavam bem. Eu também, a papa mórbida que uso é da Raja de Sole. A seca é da EasyM, mas a mórbida é da Raja de Sole. Ave Silva, a minha fêmea quer ter mais crias. Ave Silva, ok, pode ser o sorteio. Já está a chorar. Dom Duarte, olha, um sorteio era engraçado, à valejada, mas come na mão, precisa de cama artificial, ninho, para não cair do play. E 1 kg de mistura. E com uma sonda, um andarilho. A ave Silva, ela nunca mais sai do cio. Já fiz tudo o que aqui se disse, talvez deixar com a natureza. Em último caso, nós já tínhamos falado nisso. Em último caso, deixar a ave estar com ovos de plástico. E a ave há de se fartar e há de sair dessa situação do choco. Nuno Duarte, Ave Silva, com calma, que não vai sair do cio de um momento para o outro. Ave Silva, pois não dorme no ninho, acho que está engraçado. Já estive a ver todos os meus canários e não estão gordos, ainda bem. Ave Silva, há um workshop sobre como fazer sementes germinadas, não me entra na cabeça. É mais um tema. Um bicho de 7 cabeças. Quem não pede, Deus não ouve. Ou costuma-se mais dizer quem não chora não mama, não é? Aqui o João Carlos Badal a rir-se, o Ave Silva, uma sonda. Meus amigos, não percam os códigos promocionais que vamos tendo aqui no decorrer das lives, que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui a loja Ricardo Pets, uma loja situada em Moreira de Gerás do Lima, que fica no distrito de Viana do Castelo. Portanto, os amigos que forem da zona, desloquem-se lá à loja, façam as vossas compras e depois apresentem o código promocional que se encontra aí no segundo link da descrição aqui da live, para terem 5% de desconto sobre o valor final das compras, ok? Se quiserem, também podem fazer encomendas online. Basta pesquisarem por Ricardo Pets, tanto no Facebook como no Instagram, solicitarem amizade e depois fazerem as encomendas pelo Messenger ou pelo Instagram. Vou aqui referir alguns dos produtos, algumas das marcas que a loja tem. Para além destes, tem muitos outros, mas eu vou referir aqui alguns. Misturas, tem misturas da Pet Cup, da Canto Alegre, da Conceito Animal, da Deli Natur e da Verselaga. Papas da Rádio di Sole, White Molen, Verselaga, Nutribird, EasyM e Alipet. Granulados da Nutribird, Psitacos e Your Parrot. Suplementos da Verselaga, da Necton, da Pet Cup e da Zoopan. E acessórios da 2GR e da Idia. Aproveitem, meus amigos.
Isto está pela hora da morte, está tudo caríssimo, como vocês sabem, portanto, é uma forma de poderem ter aqui algum alívio financeiro relativamente à compra de produtos para as vossas aves, ok, meus amigos? Para quem ainda não deixou aqui também o like, não se esqueçam de deixar aqui o vosso like. Quem ainda não for subscrito no canal, subscreva por favor, é totalmente gratuito e só ficam a ganhar. Aqui não se pede mais nada a não ser a inscrição no canal, depois é só dar. É desde as temáticas que aqui vão sendo passadas, a experiência relatada nos comentários aqui por todos os criadores que fazem parte desta família, códigos promocionais para vocês terem descontos na compra de produtos para as vossas aves. Portanto, eu não sei o que é que é de fazer mais. Sou Uber Eats de aves, levo aves daqui do sul para o norte e tudo mais. Aliás, aves aleijadas vão num veículo especializado, tipo do INEM, só que é para pássaros. Portanto, as aves vão sempre sendo seguras. Portanto, eu não sei o que é que posso fazer mais, meus amigos. Paulo Palmeira já me dei a barriga de tanto rir. Silva, só tu. Luís Gonçalves, as espelhos dão na criação, juntamente com o germinado. Os resultados são, na minha opinião, bons. Fora disso, reduz proteína, controla também a gordura dos passarinhos. Pronto, amiga, aí a questão passará sempre pelo manuseio do criador. É um bocadinho essa a situação com que nos deparamos. Por exemplo, nas criações nós sabemos que, por norma, não é só as papas, porque nós damos proteína de outra forma, não é? Eu, por exemplo, eu também administro o cuscuz. Eu junto a uma papa seca, que até nem tem muita proteína, que é isé, mas depois dou o cuscuz. Junto também o Bread Max. Junto mais alguns produtos também à mistura, também podem ter alguns níveis de proteína. Portanto, sabemos que nesta altura acabamos sempre, inevitavelmente, por administrar mais proteína do que noutras fases da vida das aves. É daí eu também referir que depois é muito importante nós também tentarmos fazer o melhor possível relativamente à saúde hepática das nossas aves. Porque quem é que depois vai processar essa alimentação toda? É o fígado. Como eu já tinha dito, o fígado tem centenas não é de utilização, está-me a faltar agora o termo. O fígado tem centenas de funções no organismo das aves. Ou seja, o fígado é o órgão que mais trabalha no organismo das aves durante todo o ano. Tanto na altura das criações, como na altura da muda, como na altura do resguardo. O fígado é aquele órgão que mais trabalha. E é extremamente importante nós também administrarmos alguns produtos para ajudar o fígado a não se ir abaixo por estar sempre a trabalhar. Ou seja, está sempre ali em ritmo acelerado. E então temos, nomeadamente, pró-hepáticos, pró-prebióticos e por aí fora. E então temos que ajudar também o fígado a manter sempre um nível de saúde bom, médio ou alto, para ele conseguir filtrar ao máximo esse tipo de alimentação. Porque nós também, quando por vezes nos deparamos com uma ave doente, com uma ave mais gorda que o normal, é sinal também que o fígado já não conseguiu filtrar da melhor forma possível o excesso de alimento que a ave acabou por ingerir para depois coar, ok? Quando chega a esse ponto é sinal que o fígado já está saturado e já não está também a desempenhar uma boa função hepática no organismo das aves. E é aí que nós temos que agir com a administração regular de protetores hepáticos e quando chega a essa fase não é administrar uma vez por semana e pronto, está tudo bem. Não, é se calhar dar protetor hepático durante 6, 7, 8 dias seguidos, que é para ver se o fígado consegue outra vez voltar aos níveis normais, ou seja, sair do déficit em que está, voltar aos níveis normais e voltar ao processamento, à filtração de alimento em excesso para depois expelir. Não é? Porque o fígado tanto filtra a alimentação necessária e envia para a corrente sanguínea, como também acaba por filtrar a alimentação excessiva, alimentação e toxinas que o fígado considera que são lesivas, como por exemplo os corantes. Os corantes acabam por ser toxinas, ok? O fígado, há uma parte que acaba sempre por ir para o organismo das aves, mas tudo o que é em excesso, o fígado ajuda a filtrar e depois a ave expele pelas fezes, ok? Portanto, muito importante também é nós conseguirmos manter uma função hepática das aves sempre no nível médio-alto, ou seja, que o fígado esteja sempre saudável. E isso, por vezes, é extremamente difícil quando se dá tanta proteína que o fígado acaba, como nós dizemos, em gíria popular, acaba por rebentar. Portanto, parte muito do manuseio do criador também.
Já estou aqui a passar só por alto dos comentários, já me dá vontade de ir. Aves Silva, ai que riso, Paulo. É verdade, é sempre uma ajuda de custos de transporte. Aves Silva, o Berito dos Passareiros está boa. Bem, vamos agora decidir se é sorteio ou se é para mim. Não, isso já acho que já está decidido, acho que vai ser o sorteio, Aves Silva. João Carlos Badal, realmente está tudo caro, muito caro mesmo. É um facto, é um facto. E infelizmente a tendência é manter. É manter e aumentar, ou seja, baixar. Eu penso que nunca mais vamos ver preços como os praticados antes da pandemia, por exemplo. Porque primeiro deu-se a pandemia, depois acabou por dar-se a guerra na Ucrânia, sabendo nós que a Ucrânia era o celeiro da Europa, era de onde vinha a grande parte dos cereais utilizados na Europa. Os cereais, queira só, não mexem com os criadores de pássaros, né? Estamos a falar de muitas das sementes que as misturas que nós colocamos à disposição das aves são feitas, mesmo os granulados e tudo mais, acabam por ter também cereais lá diluídos, portanto, acabou tudo por acabar por ficar inflacionado em termos de valores estes produtos e é extremamente complicado. Portanto, é de aproveitarem, meus amigos, os códigos promocionais, é pá, 5% nesta altura da vida é muito bom, é melhor do que nada, como eu costumo dizer. Nuno Duarte, hoje já não consigo jantar, já tenho uma barrigada de rir. Aves Silva, Nuno, o que achas? O João Carlos Badal continua a rir-se. Luís Gonçalves, uma ave gorda nem vai galar, por exemplo, é fundamental a boa saúde do fígado. Exatamente, uma ave gorda vai ter muitos problemas em galar. Não tanto em termos de saúde, porque a ave normalmente gorda não afeta o esperma, por exemplo, no caso do macho, não afeta o esperma. Normalmente é exatamente por causa da sua volumetria. Porque a ave de estar tão gorda, tão inchada, vai ter dificuldade em colocar-se de forma correta em cima da fêmea para acoplar, para fazer a passagem de sêmen da sua cloaca para a cloaca da fêmea. Esse normalmente é o problema das aves gordas. Nem é porque não acabam por ficar com cio, porque não acabam por ficar com cio como as outras, acabam por ter uma qualidade de esperma boa, não é isso que vai influir a pouca ou uma má ou melhor qualidade espermática que uma determinada ave tenha, é derivada à sua volumetria, ao seu peso e depois há dificuldade de encaixar. Como vocês sabem, o acasalamento entre um macho e uma fêmea nas aves, aquilo são segundos. Aquilo são 3, 4 segundos que o macho está ali a bater as asas para se equilibrar e para passar o sêmen para a fêmea. Aquilo mais precoce que aquilo, acho que só os coelhos. Ou então deve ser mais ou menos o mesmo tempo. Não sei se vocês conhecem aquela história do coelho, que o coelho virou-se para a coelha, vai ser tão bom, não foi, querida? E acabou. É assim. Os passarinhos é exatamente a mesma coisa. Aves Silva, ainda cabia umas sardinhas, um leitão e muitas minis, depois tomamos um puré hepático. Nuno Duarte, Aves Silva, em falta de sorteio já é tua. Eu agradeço. Francisco Bento, as minhas aves continuam a comer num comedor, à parte aveia e não engordam. Pronto, lá está, também vem um bocadinho da quantidade de vezes que o amigo coloca a aveia à disposição. Se o amigo não colocar sempre que ver que o comedor está pela metade, se for lá por outra vez aveia, as aves não têm tendência a engordar. Nós sabemos que a aveia engorda muitas aves. Eu normalmente administro aveia depois do final da muda da pena para ver se dou um bocadinho mais de forma aos glosters. Aos London não o faço, mas aos glosters costumo comprar aveia descascada à parte e costumo pôr num comedor para ver se as aves engordam mais um bocadinho durante essa altura do início das posições. Depois, quando o frio vem, já não há necessidade de estar a dar aveia, mas as primeiras posições normalmente são ali em outubro e aqui no sul ainda faz muito calor e a umidade é muito baixa. Já falei, não sei se foi na live de ontem ou de anteontem, esta situação relativamente às posições no Gloucester, em quando vamos lá para cima, porque as primeiras posições são lá em cima, nomeadamente em Angeja é a primeira exposição sempre, e em que existe uma disparidade brutal de temperatura a que se sente lá em Angeja, no distrito de Aveiro, que anda ali à volta dos 12 graus e com níveis de umidade altíssimos, porque um ano está no nevoeiro, o outro ano está a chover, e enquanto se sai daqui com temperaturas nos 20 e muitos 30 e poucos e com níveis de umidade de 12, 15%, portanto é uma coisa abismal. E então uma das formas para tentarmos fazer com que as nossas aves consigam ter o volume
das aves dos criadores lá de cima é efetivamente dando-lhes aqui uma alimentação mais calórica. E a aveia descascada é perfeita para essa altura da época porque os passarinhos são golosos pela aveia, a aveia é muito calórica e acaba por engordar um bocadinho os passarinhos. E pronto, para não estarmos totalmente em desvantagem a nível de volumetria, porque estaremos com certeza ao mesmo nível a nível da qualidade de plumagem, do brilho da plumagem, da postura do pássaro na gaiola e tudo mais, mas depois falta o volume. Porque ainda é muito cedo para os criadores do Sul participarem em exposições em outubro, principalmente exposições que se realizam noutra zona do país em que a temperatura é completamente diferente daquela que existe aqui naquela altura, não é? Porque se fosse uma exposição aqui a centro ou ao sul do país em que as temperaturas fossem ela por ela, não se sentiria tanta a diferença, que era igual para todos. Assim, quando um criador do Sul vai lá acima competir no mês de outubro, tem que fazer uso. E então eu também faço isso, meto a aveia num comedor e só volto a pôr mais aveia quando vejo que eles já comeram a aveia toda. Quando só vejo pozinho no fundo do comedor é que volto a pôr outra vez. Ora, Luís Gonçalves faz aqui um ok. Aves Silva, o Vítor vai decidir então. Parque dos Pássaros, sim, conheço o Sérgio, boa gente, muito bom criador de diversas cores e também porte. Sim, eu também tenho a minha ideia que ele também é um gajo bacana, é um gajo porreiro. Como nós aqui dizemos em Portugal, parece-me ser uma pessoa porreira. Pelo que eu vejo às vezes de alguns vídeos que ele já fez e tudo mais, também parece ser uma pessoa porreira. Aves Silva Nuno é sorteio. Nuno Duarte Aves Silva, vamos é ter que dividir o preço do barito aleijado, pois, porque é como eu digo, é um Uber, mas não é um Uber normal, não é aquele Uber dos monhés que anda aí a transportar o pessoal, não, é um Uber mesmo com andarilhos, sondas, temos também aquele aparelho, se a ave tiver um AVC pelo caminho, também temos esse aparelho para passarinhos, portanto é uma coisa fora do normal, não é barato. E aquilo nem sequer é a hora, é 10 a 10 minutos, é cobrar. Tem um taxímetro que é de 10 a 10 minutos. Ah, chuva, mas o passarinho não é para comer na Uber Eats. Paulo Palmeira também acho que devia de ser sorteio no Duarte. Aves Silva Francisco, porque coloca aveia ao lado e não misturado na mistura de sementes. Deve ser esta a pergunta do Aves Silva. Nuno Duarte, eu pago ao Vitor em Cibas utilizando o nome brasileiro. Aves Silva, olha, o Paulo também quer o aleijado. Eu acho que o aleijado toda a gente quer, por isso é que está tudo aqui a dizer que era fixe, era o sorteio. Eu também acho que sim. Pelo menos era diferenciado. Um sorteio de um pássaro aleijado. Pá, acho que nunca se fez. Era algo inédito. Francisco Bento, Nuno Duarte oferece o passarinho aleijado ao Aves e não é preciso sorteio. Está aqui o Francisco Bento, está ao lado do amigo Aves. Aves Silva, Vitor, conhece algum criador de glossas aqui no Porto? Sim, bastantes. Tem no Porto, o que não falta aí são criadores de glossas. Tem aí vários criadores, aliás. Você diz que foi a Valon, que foi a Angeja, até ainda conhece um criador aí do Porto, a sério, de glossas. Aves Silva, o que é Nuno? Cibas? Nuno ri-se. Estou a leste novo. Paulo Palmeira, Aves Silva, o que não falta é criadores de glossas aí no Norte, e muitos, exatamente. Aves Silva, qual a diferença? Qual a diferença em a umidade em outubro daqui do Norte? É bastante, porque, por exemplo, normalmente em outubro aí no Norte os níveis de umidade já estão a 30, 40, 50, ok? E aqui em baixo ainda estão a 12, 15% os níveis de umidade. Portanto, é uma grande diferença. O que é que isto vai provocar nas aves? Aves que saem daqui, que estão todas direitinhas, com a plumagem toda direitinha, toda coladinha ao corpo, tudo certinho. Chegam a um local onde a umidade já é 3 ou 4 vezes superior, as aves vão acabar por desemplumar-se todas, vão ficar com flancos, e isso depois vai se refletir na exposição. Quando estiverem em confrontação à frente do juiz com aves que vêm de criadores do norte, em que essas aves já estão habituadas a esses níveis de umidade que estão-se a praticar, porque vivem nessa zona, essas aves estão habituadas, vão ficar iguais de quando saíram do Cadanil. As aves que vierem daqui com níveis de umidade muito baixos, chegam aí com níveis de umidade altíssimo e o normal é
as aves acabam por ficar todas com flancos e perdem todas aquela forma que tinham espetacular aqui no Canaril, que tinha menos umidade. Portanto, isso vai influir depois na exposição e no confronto direto entre aves. Paulo Palmeira, Aves Silva, eu não quero o passarinho, quero é o sorteio. Aves Silva, sou buscar o aleijado, trazia também um gostar do Vítor. Aves Silva, obrigado Francisco. Aves Silva, os meus são todos do Sul. Sim, mas estando aí já estão habituados, né? Portanto já não passam por isto. Nuno Duarte, saiba no Brasil é choco. Olha, é um pássaro aleijado, quase tetraplégico, um quilo de alpista e um osso de choco. Isto está a ficar top. Com jeitinho ainda vai uma gaiola. Isto com jeitinho, Aves Silva, com jeitinho. Vai ser um sorteio top. António Correia, até amanhã, amigos. Tenho que sair. Abraço a todos. Um forte abraço, amigo. Até amanhã. Aves Silva, fui a Angeis e Valongo, mas só adquiri a Criadores do Sul. Ora, Francisco Bento, aves, eu dou alpista simples num comedor e a aveia noutro, mesmo para eles comerem a aveia que quiserem e não estarem a ciscar no comedor. Pronto, está aqui a explicação. Meus amigos que ainda não deixou o joinha, deixem o joinha, ok? Não se esqueçam também, se quiserem que uma determinada live seja sobre algum tema que vocês achem relevante, enviem-me mensagem, podem enviar através do YouTube, podem enviar através do Messenger, do WhatsApp e digam, olha, epá, se calhar era interessante falar sobre um determinado tema, numa determinada live. Digam e fazemos uma live a falar sobre isso, ok, meus amigos? Aves Silva perco sempre nos sorteios, Paulo Palmeiro, Nuno Duarte e podes colocar, olha, e uma pedra dos Himalaias. A coisa está-se a fazer. Isso aí é que já vai ser um grande sorteio. Uma ave tetraplégica com problemas urinários, problemas de rins. Porque lá está, é preciso a sonda. Com alpista, com osso de choco e com uma pedra dos Himalaias. Epá, olha, se calhar fazemos o sorteio, mas é a cobrar. Se calhar €1 a cada número escolhido. Nuno, o que é que tu dizes? Muito bom. Nuno Duarte, Aves Silva no Norte come-se muito bem, mas passarinhos bons e até diferentes é no Sul. Aves Silva sim, pode ser agora na muda, a pedra faz falta. Paulo Palmeiro grisa-se todo. É pá, muito bom. Ai, ai. Aves Silva, Nuno, já está a ficar caro o sorteio. Nuno Duarte, bem lembrado, Paulo Palmeiro. Não, ele leva a ave sem problema, não se preocupe, Aves Silva. Que ele leva a ave sem problema nenhum. Ai, ai, ai. Pronto, meus amigos, acho que vamos ficar por aqui. Falámos aqui e pronto. Foi uma vontade vossa. Fomos aqui para a situação da proteína nas papas, do excesso de proteína. É sempre importante isto. Quem não souber nada de passarinhos ou quem não anda neste mundo pensa assim, aquilo também, eles fazem aqui um grande filme e aquilo se calhar não é assim tão complicado. Aquilo deve ser relativamente simples. É agarrarem dois pássaros, pôr numa gaiola, juntar o ninho, aquilo é que cagam ovos e depois tem os filhotes e não custa nada. Mas isto é uma ciência, meus amigos. Isto tem aqui temas que nunca mais acabam. E eu tenho-me percebido. Não é que eu já não tivesse esta noção. Mas desde que comecei a fazer aqui vídeos com frequência no canal, aqui há alguns anos atrás, comecei-me a perceber desta situação. Há temas que nunca mais acabam, meus amigos. E por vezes há temas e depois dentro dos temas há subtemas. Há para aqui informação que nunca mais termina. Portanto, é normal, as pessoas que são leigas na matéria por vezes pensam, mas falam tanto sobre os pássaros, o que é que há tanto para falar sobre os pássaros? Há um mundo, um mundo. Oh, amigo Rui Rocha, hoje chegou atrasado, amigo, e já tem estado aqui uma balbúrdia que nem lhe passa pela cabeça. Boa tarde a todos, meus amigos criadores, só cheguei agora à casa, muito trabalho, tudo bem com vocês? Está tudo bem. Não sei se está tão bem com o Aves Silva, porque nós vamos aqui sortear um pássaro especial. É verdade, mais um pássaro do Nuno Duarte, e o Aves Silva criou o passarinho para ele, mas se calhar não vamos conseguir. Vai ter mesmo que partir para sorteio. Francisco Bento, até amanhã, amigos. Até amanhã, amigo. Um forte abraço e obrigado por ter estado presente. Aves Silva, olá, Rui. O Nuno Duarte Riso. Aves Silva, já estivemos aqui a rir devido ao Nuno.
O Nuno é que é sempre o culpado, não sei como é que é. O Rui Rocha, olá, depois vou ver a live. Ok, amigo, nós também já estamos aqui a terminar. Nuno Duarte, não há melhor que estas lives para aprender e descontrair. É um facto, porque, pá, lá está. Brincamos um bocadinho sem maldade, porque aqui não é para ninguém levar a mal. Pá, aqui estamos a brincar, não é? Mas também fala-se aqui de temas muito importantes. Hoje falámos aqui da proteína, dentro de outras situações, mas falámos aqui um bocadinho da proteína, que acaba também por ser importante. Da proteína passamos para as funções hepáticas e quando damos por isto, já passou aqui 1h15 a falarmos aqui um bocadinho. João Carlos Badal, boa noite a todos, saúde. Obrigado, amigo, igualmente. Até amanhã, um forte abraço. Paulo Palmeiro, obrigado por este bocadinho. Fiquem bem, sejam felizes a criar, por criar é preservar. Forte abraço, amigo Vítor. Um abraço, Paulo, obrigado por ter estado presente. Nuno Duarte, boa tarde, amigo Rui. E pronto, meus amigos, penso que vamos ficar por aqui. Mais uma live, mais um bom momento aqui que passámos. O Aves Silva ainda continua aqui a chorar, queria tanto o passarinho. Fique descansado que eu levo-lhe o passarinho, é sem stress, está bem? Vamos ficar por aqui então, 1h15 de live, como eu estava a dizer. E como já vem sendo aqui normal no canal, não me despeço sem antes pedir a vocês para não desistirem de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço e até amanhã.